Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Dando sequência aqui na nossa playlist, Magnus Carlsen, a gênese de uma lenda. E ele vai encarar agora dois grandes jogadores do xadrez mundial. Magnus Carlsen com 22 anos de idade, muito próximo de se tornar campeão do mundo. Aqui o primeiro torneio do ano, janeiro, acabou de fazer aniversário Magnus Carlsen. Torneio mais uma vez de Williamsee na Holanda. Magnus Carlsen vai encarar Ricardo Nakamura e depois Sergei Karyakin, dois super grandes jogadores do cenário mundial. E nessa primeira partida, Magnus Carlsen abre com o peão do rei. Temos aqui C5 a siciliana. Cavalos são desenvolvidos, Magnus Carlsen já abre a posição. Temos peão toma, cavalo toma e aqui E5 atacando o cavalo. Magnus Carlsen movimenta o cavalo para a casa de B5, ameaçando já dificultar o desenvolvimento do bispo das casas claras, bloqueando o peão central. No entanto, D6 evita tudo isso. E o Magnus Carlsen segue, portanto, com G3. Olha só, né? Aqui, galera, a gente está acostumado a ver o jogador desenvolver outro cavalo, ou então jogar com C4. São os dois lances com certeza principais. Já vi jogarem com A4, já vi jogarem com bispo E3, até mesmo bispo C4. Olha quantos lances a gente já comentou aqui que são possíveis nessa abertura. Mas o Magnus Carlsen vai para uma linha muito rara com esse lance G3. Vamos ver como segue a partida. H5. Ricardo Nakamura imediatamente vai atacar essa estrutura de fionqueto. E o Magnus Carlsen segue o desenvolvimento. Cavalo C3. Ele acha que ele tentou tirar o Nakamura do preparo. A6 ataca o cavalo. Cavalo volta para A3. B5 ameaça um garfo perigosíssimo. Magnus Carlsen se antecipa a isso. E agora cavalo de G em E7 ataca o cavalo. E aqui bispo G2, olha aí, é diferente. Aqui é possível jogar C3, a maioria de nós jogaremos C3 nessa posição para jogar o cavalo lá para E3, não é assim? O Magnus Carlsen tem outras ideias. Bispo G2 foi jogado, o bispo G4 ataca a dama, F3 tira o bispo daí, o bispo volta. E aqui já ficou bem enfraquecido, hein? Será que o Magnus Carlsen vai fazer o quê? Vai jogar com o rei no centro? Magnus segue com o lance C3, dando a casa de C2 para o cavalo. Temos o lance H4, atacando essa estrutura do Carlsen. Cavalo C2 de qualquer maneira. Bispo por cavalo foi jogado e depois de peão toma cavalo em A5, de olho na casa de C4. Carlsen segue com o lance F4, que lance valente, atacando o centro. O cavalo vem para F5, Ricardo Nakamura vai preparando um ataque. Magnus Carlsen segue com H4 e o Nakamura gigante segue com H3, meus amigos. Isso aqui é luta, atacando o bispo. O bispo e dando a casa de H4 para o cavalo, que belo lance. Bispo vem para E4, Naka vem com o cavalo aqui para H4. Notem que também seria possível dama H4, alguns jogadores ficam pensando em fazer isso, né? E dama H4 seria possível também, mas depois de rei F1, por exemplo, cavalo E7 e dama F3, as brancas estariam bem. Mas não foi assim que seguiu na partida, porque a partida seguiu com cavalo em H4, Magnus Carlsen faz o roque e aqui G6 foi jogado pelo Naka, possibilitando tirar o bispo de casas escuras. Rei H1, bispo vem para G7 e aqui F5, mantendo esse bispo fechado, começando ataques na ala do rei. G por F5, G por F5, Nakamura vem para um lance que incomoda demais. Que incomoda demais esse lance cavalo G2, aqui fica com o cavalo, cara, na cara do rei aqui, né? Só falando no vídeo dele, ó, não vai dar boa, não vai dar boa. Calma, sai daí, alguém tira esse cavalo daí, tá zicando tudo. E agora é o seguinte, meus amigos, não foi jogado o bispo por F3. A gente pensaria muitas vezes em jogar isso daqui, né? Mas é bastante perigoso porque o rei fica completamente exposto e os ataques na ala do rei podem ser difíceis demais de serem parados. Por exemplo, o torre H1 vai levar um bispo F6 aqui abrindo a coluna G e o ataque realmente para cima desse rei não tem jeito, né? Torre G8, por exemplo, o rei viria para F1, E4 ataca a dama, protegido, bispo ganha atividade, aqui a dama tenta escapar, cheque, aqui poderia seguir de diversas maneiras, mas a gente percebe como o ataque das pretas seria feroz numa continuação como essa, né? Realmente não pode ser que esse rei vai escapar, né? Com tanta peça chegando. Por isso o ataque seria muito forte, o Magnus Carlsen não cai nessa, não captura o cavalo e segue com um lance que deve ter pego o Nakamura de surpresa. É essa posição crítica que diferencia, né, os grandes jogadores e tudo mais. Porque aqui, cara, o Nakamura parece que agora ele detonou aqui, ó. O rei tá exposto, mas olha o que o Carlsen me encontra aqui, ó. Parece mentira que o Magnus Carlsen calculou a frente do Ricardo Nakamura, né? Então, quando o Naka pensa que tá indo legal, o Carlsen falou, oba, caiu na minha armadilha. Como assim?
né? F6 foi jogado agora aqui pelo Magnus Carlsen. E olha só o que ele calculou aqui, né? O lance jogado foi bispo F8, porque esse bispo por F6, que não foi jogado na partida, dama F3, e agora, como é que faz aqui, ó? Tá ameaçando mate já. Se tirar o bispo, leva a dama por F7, checkmate. O ataque na coluna H, na coluna F é muito pesado. E a torre, não adianta jogar um lance como torre H6 numa posição como essa, por conta que o bispo tá dominando essa casa, e talvez a melhor chance seria com torre H4, pressionando também o bispo. No entanto, dama por F6 não faria muito sentido. O Magnus Carlsen teria lances mais fortes. Por exemplo, o bispo G5 seria um lance muito forte. O bispo não pode se mexer por conta de checkmate, e esse lance ataca tudo. O melhor que o Nakamura poderia fazer seria a torre por E4, e depois de bispo por F6 atacando a dama. Tem uma continuação complicada, porque o Nakamura ainda teria a torre F4 aqui, né? Tentando salvar a partida, mas aqui não adianta. Depois dessas trocas todas aqui, o Magnus Carlsen finalizaria, teria uma posição com uma peça a mais, um bispo a mais, né? Portanto, meus amigos, que lance F6, que lance é esse, né? E aqui o Ricardo Nakamura, então, volta o bispo para casa de F8. Magnus Carlsen segue trazendo a dama para F3. E esse lance incomoda demais, porque o cavalo já não consegue mais sair daqui. Cavalo H4 tá levando dama por H3 e isso traz problemas. Por isso, dama C7 foi jogado, o cavalo vem para casa de B4. Temos o lance cavalo B7. Notem que as peças do Nakamura ficaram desarmônicas. De repente, vamos percebendo isso. Cavalo B7 foi jogado, o cavalo vem para C6 e o Carlsen vai só avançando. Temos agora o lance cavalo C5. O cavalo finalmente tenta entrar no jogo, mas bispo F5 com uma ideia escondida por trás. A gente pensa que essa lance é apenas controlar os saltos do cavalo do adversário, manter o bispo no jogo, mas tem uma ideia mais forte ainda por trás. O Ricardo Nakamura segue com o cavalo D7 atacando o peão. E o Magnus Carlsen vai para um lance espetacular aqui. Ele faz esse lance bispo G5, né? Porque acho que a gente pensaria em jogar bispo por H3. Muitos de nós, parando para analisar essa posição, pensariam em jogar bispo por H3, que defende o peão de F6 e ataca o cavalo, né? Parece um lance. Só que esse lance já tira a casa de H3, não foi assim que seguiu na partida. Mas tiraria a casa de H3 da dama. E aí cavalo H4 poderia trazer algum contra-jogo e as brancas não querem permitir isso. Por isso, nessa posição, o Magnus Carlsen joga com bispo G5. Yeah! Bispo G5 foi jogado, protegendo o peão e controlando a casa de H4. Então, mais uma vez, cavalo H4 tá levando dama por H3. Na verdade, nessa posição tem algo até pior, né? Cavalo H4... Cavalo H4 tá levando dama por H3 nessa posição, né? E as brancas ficaram muito bem porque o cavalo está cravado. Exatamente. Vou back on track. A partida seguiu com torre G8 e era tudo que o Magnus Carlsen queria nessa posição. Porque esse bispo aqui, que tem uma ideia oculta, né? Parece o dia da criança ali, ó. Frases da Roussefiana, né? O dia da criança tem uma figura oculta que é um cachorro atrás. Agora aqui é o seguinte, pessoal. Esse lance tem uma ideia oculta, mas não é um cachorro, se bem que tem um cachorro atrás aqui. A ideia desse lance é jogar com dama em H5, que foi o jogado pelo Carlsen, protegendo o bispo em G5 e cravando esse peão. De forma que quando o Nakamura jogou agora com o cavalo B6, Magnus Carlsen joga o lance bispo em E6, meus amigos. Que pancada é essa? Ricardo Nakamura tem problemas, o peão tá cravado, ele tá sendo severamente atacado. Ele segue com esse lance que parece muito bom, torre por G5, porque afinal de contas ele agora tira duas peças do Carlsen por uma torre. Isso parece bom demais, e além de tudo o peão não pode capturar agora porque tá caindo o cavalo. Será? Nessa posição, Magnus Carlsen faz o lance D por E6, meus amigos. E então, Ricardo Nakamura abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, meus amigos. Uma possível continuação seria dama por cavalo, ou que o Magnus Carlsen simplesmente responderia com cheque mate, né? Dois peões passados e conectados com a ajuda de torre e dama. Não tem como o rei escapar disso, né? Uma bela partida aqui do Magnus Carlsen contra o Ricardo Nakamura. E a gente tem aqui o relatório antes de passar para a partida do Sergei Karyakin, que também é fantástica, tá bom? Lembrando, mês de dezembro, mês de promoção, 18 cursos em videoaulas com o grande mestre André Diamante para você ter para sempre acesso vitalício. E durante o mês de dezembro, comprando o combo, o super combo do Diamante, você ainda ganha 3 meses de acesso grátis ao aplicativo XB Pro. Coach virtual, feedback lance a lance, puzzles recomendados por IA,
vale a pena fazer isso, vale a pena melhorar aí o seu xadrez, tá bom? O link tá na descrição do vídeo. 91,9% de precisão para Magnus Carlsen, 80,4% para Hikaru Nakamura. É aqueles gráficos, né, de dominação, não tem o que fazer realmente. Magnus Carlsen sempre jogando como uma verdadeira máquina. Agora é o seguinte, pessoal, trouxe mais uma partida aqui. Magnus Carlsen contra Sergei Karyakin, um jogador peso pesado, grande mestre internacional aos 11 anos de idade, grande mestre aos 12 anos e 7 meses de idade. Uma lenda do xadrez mundial, Sergei Karyakin, que tá afastado, né, do xadrez, andou se metendo com a política, né, quis entrar, preferiu, ele sacrificou o xadrez para entrar na política, não é isso? Muito bem, ainda no torneio de Yangtze, no mesmo torneio, Magnus Carlsen agora vai encarar Sergei Karyakin e abre com o cavalo em F3. Temos cavalo em F6, G3, D5. Cara, essa partida aqui ela é espetacular, porque o Magnus Carlsen vai tirar um coelho da cartola. Vocês vão perceber o que vai acontecer aqui. Do nada, numa partida assim... Não, aqui não tem nada. Tem, tá, um negócio que ninguém ia pensar. Um negócio surreal. Bispo G2, C6, coloca granito, roque, bispo G4. Magnus Carlsen só fez ali a saidinha ali de peão, fianqueta e roque. Deixou o Karyakin fazer o que mais ele quisesse. Segue com C4, atacando o centro, oferecendo o peão. E6 foi jogado D3. Cavalo BD7, peão toma, peão de E toma, dama vem para C2. E aqui bispo em E7. Cavalo C3 desenvolvendo, bispo toma, D4, ganhando bastante espaço. Cavalo vem para o centro, roque foi jogado, temos trocas. Cavalo toma e bispo D2. Uma abertura aqui muito bem jogada pelos dois, bem equilibrada. Par de bispos contra bispo e cavalo. A5 foi jogado A3. Temos o lance evitando aqui, controlando um pouco mais a casa de B4. Cavalo D5, temos torre de A em B1, preparando para jogar esse B4 aí. Dama D7 foi jogado, torre de F em C1, preparando ataques na ala da dama. Torre de F em 8, dama C4. Já existe um ataque no peão central. O cavalo sai de forma que a dama está protegendo. H4 começa uma restrição aqui na ala do rei, ou até possivelmente um ataque. E A4 enterrando de uma vez por todas o peão de B. Magnus Carlsen fala, oba, ganhei a casa de B4 para o bispo. Cavalo vem para a casa de B5, rei G2, como joga sempre, como jogaria Magnus Carlsen, né? Não, mas é ele, então tá certo. Rei G2, H6 foi jogado, bispo C5, e agora nós temos o lance G6. Dama B4, ataca o bispo vem para F6, temos o lance dama D2, rei G7, manobras aqui, todo mundo esperando o erro do outro. Torre C4, pressão no peão central, torre A6, preparando para jogar um B6, tirar o bispo daí. Dama volta para D1, B6, o bispo volta para B4, C5 e o bispo vem para casa de D2. Por isso Magnus Carlsen tirou a dama, senão o bispo ia ficar preso lá. Cavalo C7 foi jogado, dando liberdade para essa batalhão de peões aqui na ala da dama. Torre de C em C1, temos o lance cavalo D5, centralizando o cavalo, dama vem para casa de H1, uma ideia bastante interessante do Magnus Carlsen. É um lance que dificilmente a gente consideraria na vida jogar esse lance. Bispo E7 foi jogado, rei G1, colocando pressão agora nas casas claras. Torre vem para D8 para proteger. E o Magnus Carlsen joga com torre C2. E aqui o lance é o seguinte. O que está acontecendo nessa partida? Quem errar, né? Assim como toda partida. Quem errar primeiro perde. O xadrez nada mais é do que um verdadeiro jogo de batata quente, né? Então, o xadrez é isso. Você tem que ficar fazendo o lance certo sempre. E o primeiro que começa a fazer lancezinho errado, né, vai perder a partida. Não existe de uma partida equilibrada você criar um lance que vai te dar vantagem. Não, a sua vantagem sempre vai vir do erro do adversário. Então é isso. Xadrez nada mais é do que um verdadeiro batata quente. Agora é o seguinte, meus amigos. Dama em E6 foi jogada aqui pelo Sergei Karyakin. Dama G2. Torre vem para casa de A7, todo mundo mantendo o equilíbrio. Torre em E1 foi jogado, torre de A em D7, rei H2. Rafa, essa partida não vai acabar nunca. Você vai mostrar mesmo uma partida de 500 lances pra gente? Sim, é um teste. Eu quero ver se você gosta mesmo de xadrez. Agora aqui é o seguinte, pessoal. Torre C8, daqui a pouco teremos ação. Dama em H3, propondo a troca de damas. Dama toma, rei toma, H5, controlando aí espaço na ala do rei. Torre vem pra casa de B1, torre A8, rei G2. Rafa, não tô aguentando, calma. Vocês vão ver que legal. Calma, é igual sauna, faz bem, né? Mas aguenta um pouco aí. Torre A6, B3, temos agora trocas. Bispo vem pra F6, torre vem pra casa de C4. Uma coisa assim, uma partida daquelas detestáveis, né? Então vamos passar mais pra frente aqui, que agora começa a ação.
Magnus Carlsen, olha só que interessante isso, né? O Magnus Carlsen faz esse avanço de peão, deixa esse peão extremamente enfraquecido. Claro que ele sabe que esse cavalo ia vir pra cá. E agora o Magnus Carlsen joga esse lance bispo F4, atacando a torre vem para E6. Magnus Carlsen joga com E3, protegendo o peão, mas tentando aqui deslocar uma das defesas do cavalo. Cariaquim captura o peão, você fala, e agora Magnus Carlsen? Bispo D5. E olha o que o Magnus Carlsen aprontou. Porque se essa torre voltar para casa de 8, que não foi jogado na partida, a gente tem aqui um bispo C6, dando um duplo. E aqui o Magnus Carlsen tá bem. Mas olha o cálculo desses caras. O Cariaquim me manda um torre 7 que exclama, permitindo o bispo D6, você fala aqui o Carlsen ganhou, só que não. B5 vai pro contra-jogo, a torre atacada, bispo por torre garante madeira, bispo toma a torre por B5, parece muito bom, mas agora cavalo B6. Oh! Esses caras são monstros sagrados. Magnus Carlsen joga com E4, claro. Entre escolher perder um bispo inteiro ou uma qualidade, escolha sempre a qualidade. O bispo inteiro vale 3, a qualidade vale 2. Portanto, E4, protegendo o bispo, voltando, devolvendo a qualidade. Cavalo toma torre, cheque primeiro, rei sai, bispo toma. E a gente tem esse finalzinho equilibrado, com bispos de cores opostas. Esses caras são monstros. Aí você fala assim, Rafa, essa partida já estava chata, agora então enterrou de vez. Porque aqui não vai acontecer nada. Olha o que o Carlsen vai aprontar. De fato, a gente fica pensando assim, a única coisa que ainda pode dar uma emoção é essa estrutura assimétrica, onde as pretas têm uma maioria bloqueada de 2 contra 1 e o Magnus Carlsen tem uma maioria móvel no centro. No entanto, de avançar com essa maioria não é uma tarefa fácil. Olha o que o Carlsen vai aprontar aqui, ó. Olha o que o Carlsen vai aprontar daqui a pouco. Quando começa a dar lag, é porque a gente já está no lance 60 do chess.com. No lance 60 do chess.com, próximo do 60, ele começa a dar lag. Mas tudo bem. Vocês verem que até o tabuleiro aqui do chess.com não aguenta, né? Tamanha quantidade de lances. E olha, o Carlsen deve estar tão feliz que para ele tá só começando a partida. Olha o que ele vai aprontar aqui. Numa posição monótona, aparentemente sem nada para fazer, nessa posição depois de torre B1, para olhar isso daqui. Sério, você tá no lance 66, você tá achando essa partida mais chata do mundo, o seu adversário também tá cansado, vocês querem comer um sanduíche, tomar um suco de tomate, sei lá, fazer alguma coisa, né? Ir pro saguão do hotel, suco de tomate, né? Mas não, o Magnus Carlsen fala, oba, a partida tá só começando, olha o que ele me apronta, sério, branca joga aqui, o que você jogaria aqui? Eu jogaria handshake, né? Aperto de mão aqui, sinceramente, vou ser bem sincero. Aqui eu daria a mão para o adversário e falava, vamos embora, vai. Vamos para a piscina. Mas o Magnus Carlsen não. Ele joga o lance G4. G4? Cariaquim toma o peão e o Magnus Carlsen joga H5. Uou! O Magnus Carlsen está entregando tudo para poder jogar F5 e criar um peão passado, e criar condições de ataque, criar dinamismo. Criatividade, arte. Se quiser aqui, luta. É tudo junto. Cariaquim, percebendo tudo isso, joga com torre H1 e de repente, peão toma e peão toma, e o Magnus Carlsen tem um peão passado. Você fala assim, por que ele não tomou de rei? Porque ele não quer perder o bispo. É só por isso. Olha o que o Carlsen criou aqui, cara. Isso daqui não existe. Não existe. O Cariaquim é um super jogador. O Magnus Carlsen segue com torre E6, já tem alvos. Olha que bacana, alvos na posição. Ele não quer um peão passado, ele quer 2 passados e conectados. Seguimos com o rei H6, bispo D5. Oba, olha quem tá chegando, quem veio dar oi na janelinha. O bispo tá chegando. Torre H2, cheque, rei G3. Torre H3, cheque, rei por G4. Cai o peão de D3 e adivinhem, Cariaquim também tem peões passados e conectados. No entanto, tá na vez do Carlsen jogar. E ele já segue com F5, peão cravado. A partida segue com torre em E3, tentando colocar uma pressão também na posição. Sai da frente aqui dos peões, ele quer disparar. Torre por G6 com cheque, rei H7, bispo G8 com cheque, joga o rei lá pro cantinho e traz o rei para ajudar. Impediu o avanço do peão. A partida segue com torre C3 e agora F6 dispara o peão. Cariaquim também tem um peão passado, joga com D3, rei E3 tenta paralisar o avanço, C4 faz a proteção e aqui preparou para jogar esse lance e continuar avançando. Magnus Carlsen tem que fazer algo com velocidade. Segue com o único lance da posição, único, qualquer outro é porcaria. Ah, você pensou quem jogar aqui? Pensou em bispo D5? Não funciona.
só funciona bispo E6, o que é altamente anti-intuitivo você jogar o bispo na cara do seu peão que você quer avançar. Você quer jogar isso aqui também. É outro lance que não funciona. Por exemplo, avançar o peão, bem natural, né? Bispo C5 cheque, D2, né? E aqui não tem jeito, as pretas têm contra-jogo. Torre F3. Que aqui tem que achar umas maluquices. Não, mas aqui dá pra jogar outras coisas, né? O computador manda jogar isso aqui, essa mentira. Ah, tá. Não, tudo bem. Não é tão surreal. Não é tão surreal. Com a ideia de promover com cheque. E aqui as pretas têm esse, porque estão quase promovendo, né? Cara, esse final é complicado, porque aqui também não dá pra promover, porque tá levando mate, né? Torre H6 é mate, é isso? Existe a ameaça de torre H6 mate, então não dá tempo de promover. Mas dá tempo de jogar esse. Porque se rei toma, bispo D4 tira o rei, depois promove e o rei ganha a casa de G7 caso venha a torre H6. Complicado, né? Então, mas o que eu quero mostrar aqui? As pretas têm contra-jogo. Se as brancas jogarem errado, jogarem um lance tão natural e fácil de jogar como o lance E6. Ou até mesmo o bispo D5 também é bem natural, deixando esses peões móveis. Mas aqui D2 com cheque, seguido de torre D3 com cheque, seguido de torre por D5. Por isso que o único lance da posição é o lance bispo E6 encontrado pelo Gold. Serguei Karyakin segue na luta. Agora ficou emocionante, né? Eu não ia mostrar um vídeo pra vocês pra mostrar uma partida chata pra caramba. Vai ficar entre nós. Tava chata. A partida seguiu com o rei H7, mas o Calci conseguiu aqui transformar a partida emocionante. Rei H7 foi jogado. Bispo F5. Opa. Ameaçando ataque descoberto. Karyakin joga com torre C2. Permitindo torre G2 com cheque. Rei H6 foi jogado. Torre toma. Peão toma. E aqui o Magnus Carlsen captura esse peão e vai para esse final com um peão a mais. Bispos de cores opostas? Até 3 peões de diferença dá para jogar. Nem sempre, principalmente quando são peões passados e conectados. A partida segue com rei G5, rei D4 foi jogado e principalmente quando é o Carlsen. Bispo em A3, rei por C4 são 2 peões de diferença. Bispo B2, rei D5 dá suporte. Rei vem para casa de F4, F7. Bispo vem para A3, E6 dispara o peão. O rei vem para segurar. Rei C6 manobra, zigue-zague. Rei F6, o rei chega em D7. Rei G7, parece que segurou tudo. Agora rei G7, Rafa. Por que o cara não me joga qualquer outro lance aqui? Bispo B4, por exemplo, e continua, né, encostado aqui no peão e evitando o avanço desse? Boa pergunta, seria um bom lance, mas de qualquer maneira as brancas conseguem proteger, vão trazer o rei e vão promover. Rei G7 é inevitável as brancas ganharem aqui esse final. Por isso o Karyakin joga simplesmente com o rei G7, Magnus Carlsen dispara com E7 e nessa posição Serguei Karyakin. Do nada o Carlsen conseguiu isso. Karyakin abandona aqui a partida no lance 92, né? 92. Abandonou porque não dá mais. Aqui, se capturar esse peão, esse promove. Se capturar esse peão, o outro vai promover. Um final completamente vencedor. E o Magnus Carlsen falou: ah, que pena! Já acabou? Vamos dar uma olhada aqui no relatório e ver a precisão de Magnus Carlsen aqui nessa partida contra Karyakin. Lembrando, o mês de dezembro é o mês de 18 cursos com o grande mestre André Diamante, mais 3 meses do aplicativo XB Pro. En passant em francês significa no passe. Não, mentira! Significa de passagem, né? Olha aí, não, talvez signifique no passe também, na verdade é a mesma coisa, né? Significa, é uma regra que fizeram ali o en passant para você evitar com que finais ali você, vamos supor, tem um peão aqui e outro peão aqui, os reis longe, os reis distantes, e você avança com né? Se bem que isso não sei se ajudaria tanto, porque se o cara não tivesse um en passant, ele ia promover de qualquer maneira. Enfim, criaram um en passant e vamos aceitar. 96,2% de precisão para Magnus Carlsen, 89,5% para Serguei Karyakin, com direito a lance brilhante. Magnus Carlsen sempre com partidas extremamente precisas. E o lance brilhante do Magnus Carlsen foi o quê? O avanço do peão. O Stockfish tá de sacanagem, né? O Stockfish tá de sacanagem pura aqui. Ah, não, tudo bem. Ele quis proteger a peça e devolver a qualidade, né? Tá, foi claro, um belo lance, sem dúvida nenhuma. Mas pra mim, os lances brilhantes foram G4, seguido de H5, na minha humilde opinião. Humilde nada, de seres humanos entendo eu. Então, pra nós, seres humanos, o lance brilhante não foi o lance da Mac, o lance que o robô catalogou como brilhante foi aquele E4. E o lance que os seres humanos catalogam como brilhante, ele considerou como interroga, né? Então é isso. Entre seres humanos, o que interroga para a máquina é brilhante para seres humanos.
Meus amigos, é isso. Playlist Magnus Carlsen, a gênese de uma lenda durante o mês de dezembro todo. Todos os dias, capítulos novos, meio-dia e 18 horas. Espero que você tenha gostado das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!